Hello, people! Que bom que estamos juntos mais um momento, mais um encontro. Tô trazendo aqui uma coisa muito divertida hoje pra gente poder fazer. Primeira coisa, vou deixar para vocês um link para vocês conseguirem acessar a prova inteira da residência de enfermagem da USP para acesso em 2024, né? Então foi a prova ofertada, feita em 2023. Vou deixar a prova disponível, e aí eu quero que vocês também tentem resolver a prova em casa, né? Mas eu trouxe aqui 10 questões para a gente poder construir junto, para a gente poder resolver, discutir, conversar junto sobre essas questões. Pensando assim, como é que a gente vai conseguir resolver, né? Como é que a gente vai trazendo as informações em relação à prova. Então, partiu, né? Bora junto aqui que eu vou mostrar para vocês algumas questões para a gente poder fazer. Então, olha só. Essa aqui é a prova da USP. Quem faz a prova da USP é a FUVEST, né? Então, quando for buscar aí questões para poder resolver, procura direto as questões da FUVEST. Aqui, né, ficam vedadas as comunicações entre os candidatos, a duração da prova é 4 horas e 30 minutos, obrigatória a devolução da folha que acompanha o caderno de provas. Aí você vai assinar o seu nominho, e aqui, lembra até que a gente já conversou um pouco sobre essa prova, né? Essa prova da USP aqui diferenciada, ela tem questões discursivas também. Então, além das questões objetivas, tá? Múltipla escolha, também tem questões discursivas no fim da prova, a gente vai chegar até lá. Então, aqui, inicialmente, a gente tem questões gerais, né, de conhecimentos gerais, questões de interpretação de assuntos de temas de saúde, e depois 25 questões de enfermagem. Dessas aqui, depois vocês vão ler o texto com calma, né, para poder responder as questões. E aqui a gente vai começar nas questões de conhecimentos gerais, tá? Porque conhecimentos gerais falam, né, sobre muita coisa, assim, sobre o SUS, sobre outras informações aqui importantes. Então, vou deixar uma tela grande para a gente poder ir respondendo junto. E eu vou mostrando para vocês também como eu gosto de bagunçar a prova, assim, né? Como quando eu vou ler, o que eu vou fazer, como é que eu vou responder nessas provas. Então, a portaria 2.438 de 2017 do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, define como uma das atribuições da atenção básica a coordenação do cuidado. Assinale a alternativa que contém a descrição correta desse conceito. Então, descrição correta desse conceito. O que a gente está querendo falar sobre coordenação do cuidado? Um cuidado coordenado, ele está associado principalmente a diferentes esferas, né, de assistência que conseguem articular para poder cuidar desse paciente. Por isso que é coordenação do cuidado. Então, esse cuidado é coordenado pela atenção primária, pelo hospital, pela, sei lá, escola, se fizer parte daquele nicho ali, né? Então, eu quero que vocês pensem que coordenação do cuidado envolve essa articulação entre as partes. Então, partindo daí, a gente já vai para a nossa primeiro item. Gerenciamento, né? Descreve corretamente esse conceito. Gerenciamento de filas e agendas em serviços de saúde, de sua competência para otimização do acesso. Coordenação do cuidado significa gerenciamento de filas? Não, não só isso, né? B. Planejamento da distribuição da oferta de serviços assistenciais no território a partir do mapeamento de suas necessidades de saúde. Coordenação do cuidado, nesse contexto, também não significa isso. Centralização do processo de tomada de decisão clínica na equipe de saúde da família responsável por cada paciente. Coordenar o cuidado jamais seria centralizar. Centralizar é deixar exclusivamente para aquela população, para aquele grupo. E eu não quero centralizar nada sobre o processo de tomada de decisão. Então, também está fora. Articulação entre os pontos da atenção da rede de serviços para encaminhamento e acompanhamento de pacientes. Essa está bonita, né? Vamos para a próxima. Padronização de protocolos clínicos na atenção básica, considerando as características socioeconômicas e epidemiológicas de cada território. Não, padronizar protocolos clínicos não é coordenação do cuidado, né? Então, aqui a nossa melhor resposta, letra D, articulação entre pontos da atenção, porque está falando de coordenar o cuidado. Cuidado coordenado articula pontos, né, de assistência. Então, aqui, resposta, letra D. Gostei dessa, hein? Gostei. Bora mais, então. Tamo comigo? Tamo junto? A Política Nacional de Humanização foi introduzida no SUS em 2010, com o objetivo de centralizar os princípios éticos a partir dos quais deve ocorrer o processo de produção de saúde no sistema de saúde brasileiro. Dentre as diretrizes da PNH está o acolhimento.
Cadê? Vamos rabiscar. Acolhimento. Assinale a alternativa que descreve corretamente esse conceito. Conceito de acolhimento na Política Nacional de Humanização. Abordagem humanizada no processo de triagem, com aplicação de princípios do cuidado centrado no paciente para a priorização de casos agudos e organização de fluxo de atendimento. Cuidado centrado no paciente é um negocinho que eu quero que vocês deem uma estudada depois, tá? Que fala muito sobre a questão da gente oportunizar aquele cuidado, mas que a gente também responsabiliza o paciente. Então, uma palavra importante aqui desse cuidado centrado no paciente, que já é outro tema, mas também na Política Nacional de Humanização, é responsabilização. Só que aqui está dizendo priorização de casos agudos e fluxos de atendimento. E não é isso que o acolhimento faz. Prática dos médicos e enfermeiros que se responsabilizam por promover a escuta qualificada, empatia e valorização dos saberes e experiências dos usuários. Acolhimento não é isso, né? Isso aqui é para ser esse nosso cuidado, responsabilização, né? Que se responsabiliza em promover uma escuta qualificada, empatia e valorização dos saberes. Isso aqui está muito, muito ligado com o cuidado centrado no paciente que eu falei para vocês. Muito, 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 muito voltado para isso. Então, essa também não é a nossa resposta. Técnica de produção de saúde, baseada no diálogo com o paciente, realizado no momento da sua admissão no serviço, para informar adequadamente a equipe sobre seu perfil. O acolhimento não é isso, né? Não é uma técnica de produção de saúde. Não é chegar e conhecer o paciente bem. Isso também é um acolhimento, mas está muito mais caracterizado por uma escuta qualificada, né? Então, diálogo com o paciente, escuta qualificada. Prática de escuta qualificada do paciente por parte do profissional da atenção básica para direcioná-lo à assistência, à especialidade médica mais adequada, à resolução das suas necessidades externadas. Não é isso. Acolhimento, então, fica como? Abordagem de trabalho em saúde, baseada na responsabilização do profissional pela garantia da atenção integral, resolutiva e responsável a ser aplicada em todos os locais e momentos do serviço de saúde. Acolher é acolher em todos os locais, em todos os momentos, com uma atenção integral, resolutiva e responsável para nosso paciente. Então, aqui a nossa melhor resposta, falando sobre a Política Nacional de Humanização, letra E. Deixa eu ver o que mais que eu selecionei aqui para a gente fazer. Bora! Questão 12 da prova de 2023, né, para o acesso agora em 2024. Vamos junto. A Lei 8080, de 1990, estabelece princípios, diretrizes organizativas e outros elementos que constituem o SUS. Considerando o conteúdo da lei, assinale a alternativa correta. As portas de entrada do SUS e seus mecanismos de regulação devem priorizar o atendimento do paciente de baixa renda ou, né, sem cobertura por plano de saúde. Existe essa priorização no SUS, gente? A Lei 8080 fala isso? Né? Que a gente vai ter que escolher o paciente e priorizar aquele que tem baixa renda ou sem cobertura por plano? Negativo. Então, essa aqui não é a nossa resposta. Ações no âmbito de saúde do trabalhador destinam-se à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas registradas em vínculos de trabalho formal. Então, está dizendo o quê? Que os outros que trabalham na ilegalidade, né, na informalidade, não podem ser atendidos. Fora. As redes de atenção devem concentrar serviços em grandes centros urbanos para facilitar o acesso da população. Por que a gente fala tanto de descentralização, então? Eu quero que o serviço esteja espalhado, né, por todos os locais aí de cuidado, tanto nas grandes cidades quanto nas cidades mais afastadas, nos pequenos municípios, tá? Então, errado isso aqui também. Estabelecimento de normas e padrões de qualidade e segurança para pacientes que devem estar sob responsabilidade dos órgãos públicos externos ao SUS. Claro que também não, né? Pensando nessas opções de alternativa. E um dos princípios do SUS é promover a descentralização político-administrativa dos serviços para os municípios. Nossa melhor resposta, porque a gente acabou de falar, né, inclusive brincando aí sobre descentralização. O que eu preciso pensar em descentralização? Eu preciso que esse meu serviço ele funcione também adequadamente fora dessa região central aqui, né? Então, a gente precisa descentralizar de forma político-administrativa também o serviço. Eu preciso ter referência e contra-referência, eu preciso ter outras unidades básicas de saúde, hospitais, também conforme a necessidade daquela população. Então, aqui nossa melhor resposta, a letra E. Estão gostando? Estão indo bem aí? Bora mais uma?
Eu estou selecionando algumas questões, tá? Selecionei 10 questões para a gente poder responder, mas vocês também podem fazer as outras questões aí, hein? E trazer dúvida para mim, se tiver. Não preocupa. Vamos junto. De acordo com o Ministério da Saúde, o pré-natal de risco habitual pode ser acompanhado inteiramente pelo enfermeiro, que tem legislação garantida, né, pela Lei 7.498 de 86 e pela Portaria 2.436 de 2017. Dentre as atribuições gerais do enfermeiro na assistência à mulher durante o pré-natal, destaca-se. Ó, ligando minha caneta aqui para a gente poder falar junto. Acolher a mulher, respeitando a sua condição emocional em relação à gestação atual, esclarecer dúvidas, medos e angústias. Ó, bonita, né? Cuidado, atribuições do enfermeiro durante o pré-natal destaca-se. Gostei dessa, sorriso para ela. Fornecer o cartão da gestante devidamente preenchido, no qual deve ser verificado e atualizado em consultas alternadas. Consultas alternadas? Claro que não, né? Lembre que, assim, a orientação geral é que o pré-natal de risco habitual, ele pode ser assistido completamente pelo enfermeiro, né? Mas ele também pode ser assistido em consultas alternadas por médico e enfermeiro. E a pré-natal de alto risco só pode ser atendido pelo médico, tá? Essa paciente, ela vai ser encaminhada para o serviço hospitalar para poder fazer o pré-natal de alto risco. Então, aqui, consultas alternadas, imagina, só vou atualizar o cartão em consultas alternadas. Claro que não. Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo da assistência pré-natal e após a avaliação do médico. Claro que não, né? O enfermeiro, durante a avaliação do pré-natal, ele pode solicitar exames. Inclusive, os exames podem ser realizados, né, na UBS por conta de protocolos próprios. E aí, após a avaliação do médico, não, a gente mesmo pode receber o exame e avaliar também. E, se necessário, a gente vai ao médico, né? A gente chega no médico da nossa equipe para poder discutir sobre a real necessidade ou então a providência a ser tomada naquele cuidado. Então, esse aqui também, misericórdia, né? Realizar teste rápido de sífilis, HIV, hepatites B e C, sendo esse último realizado no primeiro e no último trimestre da gestação. Se a gente for pensar em hepatites, né, todas as vezes que a gente for realizar teste de sífilis e HIV, a gente faz teste de hepatite B e hepatite C também. Então, realizados no primeiro e no último trimestre da gestação? Não. Alguns protocolos dizem, né, que minimamente a gente deve testar essa paciente no primeiro, terceiro e parto, tá? Minimamente essas 3 vezes. E alguns outros protocolos já mais atualizados que a gente vai testar no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre e no parto. Então, esse aqui também, não. Orientar e realizar a vacinação das gestantes contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite B, influenza e tríplice viral. Tétano, difteria e coqueluche, que a gente vai dar DTPA, né, que é tétano, difteria, coqueluche, que é pertussis atenuado. Hepatite B, para completar o esquema. Hepatite B, para completar o esquema. E influenza. Tríplice viral, a gestante não vai tomar, tá? Durante a gestação, a gente não vai ofertar tríplice viral. Então, DTPA, hepatite B e influenza são as vacinas preconizadas aí no calendário vacinal de gestante. Então, nossa melhor resposta aqui ficou letra A. Acolher a mulher, respeitando a sua condição emocional em relação à gestação atual, esclarecer dúvidas, medos e angústias. Boa essa, hein? Bora mais uma? Um homem de aproximadamente 45 anos estava caminhando sozinho, desmaiou passeando no shopping. O episódio foi presenciado por um segurança que possui treinamento em suporte básico de vida e constatou a ausência de pulso. Essa parte é extremamente relevante para a gente poder entender a questão. Nessas condições, a American Heart Association, das diretrizes de 2020, preconiza a seguinte cadeia de sobrevivência: iniciar ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, já não vai ser aqui, né, porque é um treinamento em suporte básico de vida. Então, essa primeira aqui já está errada. Acionar o serviço de atendimento médico de urgência, desfibrilar, iniciar reanimação avançada e iniciar ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Não nessa ordem. Iniciar reanimação avançada, também não. Por quê? Porque é um treinamento de suporte básico de vida.
acionar o serviço de atendimento médico de urgência, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, desfibrilar e iniciar a reanimação avançada. Gostei dessa. Iniciar RCP de alta qualidade, desfibrilar, acionar o serviço de atendimento médico e iniciar a reanimação avançada. O serviço ele não pode ser o último, tá? Ele não pode ficar no finalzinho da situação. Pensa comigo assim, eu quero que vocês pensem que a cadeia de sobrevivência é o seguinte: você estava lá andando no shopping, o homem caiu. Você tem um treinamento como profissional de saúde, verificou o pulso. A ausência de pulso, chama o SAMU! E começa de alta qualidade. Porque você sabe já que é né? 100 a 120 compressões por minuto, né? Tchum, 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 tchum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, esperando o retorno completo do tórax. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, acionar o serviço de atendimento médico de urgência. Então, você está indo lá em direção ao homem caído e chama o SAMU! Aí pronto, fez a primeira parte. Depois, já que você tem o treinamento, você vai iniciar a sua ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. E aí, enquanto você está reanimando lá, né, você está fazendo a sua RCP, você fala, traz o DEA! Lembra que a gente tem legislação que fala que o DEA tem que estar disponível em lugares com público, né? Então, hoje, shopping tem DEA, faculdade, escola, estádio de futebol, todos esses lugares têm que ter um DEA por conta do público estimado, né, que frequenta um local. Traz o DEA, colocou as pás no local adequado para avaliação, né? E aí coloquei as pás no local adequado para avaliação, o DEA vai me dizer se vai desfibrilar, como é que está a frequência do paciente, se é para continuar a massagem. Enquanto isso, a gente está esperando o serviço chegar para iniciar a reanimação avançada. Então, lembra que quando a gente fala de cadeia de sobrevivência, uma coisa importantíssima é isso aqui, né? Treinamento em suporte básico de vida. E constatou a ausência de pulso. Então, essa pessoa, esse segurança, ele já tinha esse treinamento básico para chamar o SAMU, começar a reanimação cardiopulmonar, desfibrilar e iniciar a reanimação avançada. Então, nossa melhor resposta aqui, letra D. Gente, juro para vocês que as minhas provas são desse jeito. Eu, professora Bárbara, falando aqui com vocês, que eu faço a minha prova assim, rabiscando, discutindo com a prova, pensando nas respostas. É assim. Bora mais uma. Os sinais vitais fazem parte de um banco de dados que são coletados durante o exame físico e servirão de base para avaliação de estado do paciente. No hospital, o profissional deve prescrever uma frequência mínima de verificação dos sinais vitais para cada paciente, a depender do procedimento. Dessa forma, os sinais vitais devem ser verificados minimamente. Vamos rabiscar, que eu gosto de rabiscar. Minimamente. Devem ser verificados minimamente. Vamos lá. Nos procedimentos cirúrgicos, antes do início e após 15 minutos. Então, nos procedimentos cirúrgicos, antes do início, sim, lá na sala de pré-cirurgia, né? E após 15 minutos. Durante o procedimento cirúrgico, o paciente vai estar o tempo todo monitorizado, né? Então, eu não vou fazer essa monitorização dele aqui e após 15 minutos. Ele vai ser constantemente monitorizado. Então, aqui nos procedimentos cirúrgicos, é rápido. Nas transfusões de derivados de sangue, antes do seu início e após o seu término. Aqui, com derivados, a gente tem que se preocupar o seguinte, é importante que eu faça, né, que eu tenha esses sinais vitais para serem comparados durante o processo, né, mas fazendo a transfusão, a gente também precisa acompanhar esse paciente em relação aos sinais vitais, tá? Então, não só antes e após o término. Na administração de fármacos que afetam a função cardíaca antes do seu início. Se eu vou administrar um fármaco que afeta a função cardíaca, eu vou só avaliar isso antes do início da administração? Claro que não, né? Em um paciente previamente em repouso, após o início da deambulação, o paciente estava lá deitadinho de boa, aí ele começou a andar, não, vem cá, vamos aferir os sinais. Claro que não, né? Tanto que quando eu preciso fazer uma medida de sinais vitais, eu peço para o paciente sentar, ficar em repouso, né? Aguardar pelo menos ali 5 a 10 minutos. Para os sinais vitais estabilizarem, aí sim a gente aferir. Então, aqui também não. E quando há alterações físicas, como perda de consciência, imediatamente. Nossa, melhor resposta, né? O paciente estava lá de boa, não, caiu, perdeu a consciência, afere sinais vitais para a gente poder descobrir o que está acontecendo. Então, nossa melhor resposta aqui, letra E. Bora mais um?
Se liga, vamos junto. Olha só, essa questão traz pra gente o seguinte. A cetoacidose diabética é uma perturbação metabólica que ocorre mais comumente em indivíduos com diabetes do tipo 1, que resulta no déficit de insulina, acarretando a formação de corpos cetônicos altamente ácidos e desenvolvimento de acidose metabólica. Os principais sinais e sintomas são... Aí é muita informação quando a gente está falando isso aqui. Mas, a gente está na cara essa questão. Não tem como errar. Não tem como errar essa questão. Porque olha só. Lembra que cetoacidose diabética, uma das principais coisas que a gente fala é do hálito cetônico. Hálito cetônico. É sempre essa palavra que a gente usa. Então, se ele disser hálito de qualquer outra coisa, a gente já corta, né? Então, vamos junto. Pensa, a pessoa tá lá com alteração glicêmica, né? E aí ela é diabetes tipo 1, então ela não tem insulina e ela precisa tomar insulina, né, como um composto ali sintético. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa, né, nessa oscilação de sinais e sintomas por conta dessa condição de hipoglicemia, ou então já por conta desse aumento da glicemia, né, aqui vai aumentar a glicemia porque a insulina está baixa. Então, nessa hiperglicemia vai apresentar para a gente aqueles P's lá da diabetes, lembra? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Então, isso aqui vai trazer para a gente informação já. Então, aqui já é algumas coisas que a gente pode ficar monitorando. Além disso, o hálito cetônico, justamente pela formação dos corpos cetônicos altamente ácidos. Então, vamos ler junto aqui. Se liga. Poliúria, vamos pintar aqui bonitinho assim. Poliúria, sim. Hidrofobia. A pessoa tá com alteração glicêmica e tá assim, fobia de água. Não, água não, água não, água não. Hidrofobia? Não. Náusea, sim. Agitação? Pode. Hálito cetônico? Também. Anúria. Ausência de urina. Sendo que quando a gente fala lá do diabetes, lembra? Poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Então, anúria, não. Polidipsia, sim. Fome excessiva, sim, que é polifagia. Agitação, sim. Hálito adocicado, não. Poliúria, sim. Polidipsia, sim. Náusea, sim. Vômito, sim. Fadiga, sim. Hálito cetônico, sim. Mas vamos ler o resto. Disúria. Dor a urinar? Desconforto a urinar? Não. Hidrofobia? Não. Aversão à comida? Não. Fadiga e hálito pútrico? Não. Oligúria? Não. Polidipsia? Sim. Picamalácia? Picamalácia. O que é picamalácia, prof? Quando a pessoa tem o desejo de comer coisas que não são nutritivas, tipo giz de cera, canetinha, prego, parede, sabão. Isso é picamalácia, tá? Então, não. Agitação, sim. Hálito cetônico, sim. Então, a nossa melhor resposta dessa questão é a letra C. Trouxe essa questão para a gente responder junto, por quê? Primeiro porque fala, né, importante aqui, dos sinais e sintomas da diabetes tipo 1, e porque ela traz vários termos que a gente tem que saber, né? Então, poliúria, muito xixi. Hidrofobia, fobia da água. Náuseas, vômitos, ok, né? Isso aí você sabe. Anúria, zero xixi, sem urina. Polidipsia, muita sede, fome excessiva. Polifagia, né? Fagia, muita fome. E polidipsia, muita sede. Deixa eu ver o que mais. Aversão à comida na diabetes? Claro que não, né? E picamalácia, vontade de comer coisas que não são nutritivas, né? Que não tem caráter nutritivo. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui, ó, 28. 28 a gente vai ler junto, olha só. A questão diz pra gente assim. Durante a discussão clínica em sala de aula, a foto da prescrição médica de um paciente que havia falecido é divulgada para todos os participantes. Nessa situação, os participantes dessa discussão não infringem o novo Código de Ética Profissional de Enfermagem, né? O CEP, pois utilizam a imagem para uma discussão clínica entre os estudantes. Infringem parcialmente o Código de Ética, pois não divulgaram a imagem publicamente. Infringem o CEP, pois não mantiveram sigilo sobre os dados do prontuário do paciente. Não infringem o novo Código de Ética, pois utilizam as informações do prontuário de um paciente falecido. Infringem parcialmente o CEP, pois utilizam a imagem para discutir melhoras da assistência ao paciente. Aqui tem um monte de informação que a gente tem que ficar de olho na hora de montar, né, a resposta adequada para essa questão.
Primeiro que ele está falando para a gente assim, uma discussão clínica em sala de aula, a foto da prescrição médica de um paciente que havia falecido é divulgada para todos os participantes. E aí a gente pega o nosso livrinho aqui da legislação de enfermagem, que fala sobre o novo Código de Ética. Aí lembra, né, que o capítulo 1 é o capítulo dos direitos, o 2 dos deveres e o 3 das proibições. No capítulo 3, que é o capítulo das proibições, ele fala para a gente assim, no artigo 89. É proibido, né, disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal por determinação judicial. Então, o que está dizendo aqui? Que durante a discussão clínica em sala de aula, a foto da prescrição médica de um paciente que havia falecido, então tem autorização? Alguém autorizou? Não, né? É divulgada para todos os participantes. Logo, não infringe, pois utiliza a imagem para discussão entre estudantes. Infringem parcialmente, pois não divulgaram a imagem publicamente. Infringem, pois não mantiveram sigilo sobre os dados do prontuário do paciente. Porque eu estou usando, essa foto foi divulgada para todos os participantes dessa discussão clínica em sala de aula. Não infringem, pois utilizaram a informação de um paciente falecido. Aqui está dizendo que disponibilizar essa informação para terceiros que não estão envolvidos na assistência é proibido, né? E também infringem parcialmente, pois utilizam a imagem para discutir melhorias na assistência ao paciente. O paciente já veio a óbito. Então, no novo Código de Ética, né, no CEP, artigo 89 do capítulo 3 das proibições, é proibido, né, disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência à saúde do paciente, sem autorização, né? Então, o paciente veio a óbito e estavam usando a prescrição dele para poder discutir em sala. Ah, prof, mas a gente está discutindo isso em relação à formação de outros estudantes, né, de outras pessoas. Não pode, né? Você está descrito aqui para a gente que é proibido. Então, nossa melhor resposta aqui, letra C. Infringem, pois não mantiveram sigilo sobre os dados do prontuário do paciente. E aí, quando fala em sigilo, eu gosto de falar aqui para vocês também uma outra coisa. Aqui, ó. Que sempre vem essa discussão. Quando a gente está falando aqui no capítulo 2, que é dos deveres, artigo 52 fala assim, né, que é o nosso dever. Manter sigilo sobre fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante legal e responsável. Aí depois fala assim, permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e falecimento da pessoa envolvida. O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, em defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário para a prestação da assistência. Então, dentre essas informações, o que acontece? Muitas vezes perguntam assim, eu vou atender lá uma adolescente de 14 anos e ela vai falar sobre o uso de método contraceptivo, eu vou ter que chamar os pais? Não. Né? Não, porque esse fato sigiloso está ameaçando a vida dela? Não. Entendeu? É isso. Depois fala aqui, né? Deixa eu ver. A comunicação externa para órgãos de responsabilização criminal em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida independentemente de autorização. Então, é o seu dever, profissional de saúde, independente da mulher autorizar você comunicar, né? Você comunicar à polícia sobre essa violência que aconteceu. Tá aqui, ó, no nosso código de ética. Tem que saber. Então, aqui a nossa melhor resposta da questão 28, letra C. Deixa eu ver, que eu trouxe mais duas. Trouxe essa aqui, inclusive, com a dica já, né? Já coloquei aqui já coloquei aqui embaixo a dica para não vir brigando comigo, assim, prof, já trouxe a dica. A FLAC é um instrumento de avaliação de dor comumente utilizado em pediatria, que inclui 5 categorias de comportamento. E por que eu já trouxe aqui a resposta? Porque é em inglês, né, quando a gente procura a FLAC. Então, ela vai trazer para a gente critérios com pontuação de 0, 1 e 2, para a gente poder identificar o nível de dor
né, na criança, no paciente pediátrico. Então, o que a gente avalia na FLAC? Movimentos físicos, movimentos das pernas, e aí a gente fica assim, né, movimentos físicos F, então acho que sim. Movimento das pernas, pressão arterial, batimentos cardíacos e comportamento. Expressão facial, movimento das pernas, atividade, choro e consolabilidade. Peraí. Tensão facial, movimentos físicos, nível de alerta, choro, nível de conforto. Movimentos físicos, expressão facial, nível de atividade, calma, agitação e alteração da frequência cardíaca. Expressão facial, movimento da língua, nível de atividades, consolabilidade, nível de conforto. Então, o que está trazendo para a gente a questão aqui? Que quando eu vou avaliar o FLAG, que está me avaliando de 0, 1 e 2 em relação ao nível de dor, eu vou identificar os itens de expressão facial. Ai, tudo bem. Legs, né, que é movimento das pernas, está mexendo as pernas, está mais encolhido, como é que está esse posicionamento. Atividade, se está responsivo ou pouco responsivo. Choro, se é um choro intermitente ou se é um choro mais controlado. E consolabilidade. Se a gente consegue só, né, acolher, acalmar e acalentar, você vai minimizar essa questão da dor. Então, aqui são esses 5 itens da FLAC que a gente avalia a dor em paciente pediátrico. Então, essa aí já fica mais uma dica, né? Por que eu trouxe ela? Porque eu também fui pesquisar, também fui aprender o que é FLAC. Criança não é minha área, não, mas eu tive que saber. Outra coisa que eu gosto também de discutir é quando a gente vai falar de paliativismo, né? De cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é o cuidado para a morte, tá? É um cuidado para a vida. E quando eu atravessei essa portinha, né? Quando eu atravessei esse portal de entender que o cuidado paliativos é um cuidado para a vida, para a gente melhorar a qualidade de vida, muita coisa fez sentido. Então, olha só. O paciente em fase terminal de vida, com proposta de cuidados paliativos e priorização de medidas de conforto, em detrimento de medidas invasivas, é indicado que ele seja submetido a, então, medidas de conforto em vez de medidas invasivas. Hiperidratação e passagem de uma sonda nasentérica. Eu não falei que eu vou evitar medidas invasivas, então, sondagem, para quê? Ventilação não invasiva e suspensão de anticonvulsivante de uso prévio. Se eu estou dando anticonvulsivante para o paciente, é porque ele vem apresentando, né, algumas convulsões, alguns desses momentos de mal-estar. Para que eu vou suspender uma medicação que esse paciente podia ficar, né, com um conforto ali maior? Então, também não. Controle de glicemia capilar de horário e suplementação de oxigênio. Se são medidas de conforto para evitar medidas invasivas, se o paciente já está em cuidados paliativos, né, com uma proposta de medidas de conforto, para que eu vou ficar furando o dedo do homem o tempo todo? Né? Para que eu vou ficar fazendo esse cuidado de controle de glicemia capilar de horário? Sedação paliativa o suficiente para atingir conforto respiratório e jejum. Essa é boa. E, nossa, essa minha carinha ficou feia, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma melhor. E introdução de medicações profiláticas e anticoagulantes. Como é que a gente vai ofertar anticoagulante para o paciente normalmente? Endovenoso, ou até com Clexane, né? Com agulha, gente. A gente vai fazer não vai fazer mais uma pinça, né, na pele hoje, mas a gente vai fazer tudo isso com... Para quê, gente? Para que eu vou ofertar anticoagulante e medicação profilática no paciente? Então, aqui a melhor forma que a gente tem de oferecer cuidado para esse paciente com medidas de conforto é sedação paliativa suficiente para atingir o conforto respiratório e jejum, tá? É claro que a gente vai avaliar, por exemplo, uma última refeição que esse paciente queira, né, adquirir, assim, que ele queira comer, a gente vai ofertar água quando necessário, a gente vai evitar sonda, vai evitar punção nova, vai evitar levar esse paciente para muitos exames. Por quê? Porque ele precisa de um conforto ali, né, naquele momento. Então, aqui, nossa melhor resposta, letra D, sedação paliativa para atingir o conforto respiratório e jejum. Deixa eu ver o que mais. Então, lembra que essa prova tem 40 itens, tá? Desses 40 itens, 8 são de conhecimentos gerais, 7 de conhecimentos para a área da saúde, contextos, e 25 questões de enfermagem. E aí eu trouxe para vocês aqui, para vocês verem como é que é a prova discursiva, né, dessa prova também. Então, assim, tem um relato de caso que você vai responder das questões de 1 a 3. Questão 1 fala: com base no histórico de enfermagem no exame físico, a enfermeira levantou o diagnóstico de enfermagem de padrão respiratório
ineficaz. Justifique o diagnóstico da enfermeira com base na avaliação realizada. Além disso, considerando o modelo Calgary e após avaliar a composição familiar, responda: como representar a pessoa índice desse genograma? Como representar a separação entre NFR e JFR no genograma? Quais os membros da família pertencem ao núcleo familiar? Você lembra como faz genograma ecomapa? Você lembra? Se não lembra, dá uma revisada nisso, tá? Que depois a gente volta para poder responder essas questões também. E depois, cite e justifique 3 orientações que a enfermeira deve realizar para o cuidador em relação aos cuidados com as estomias. Cuidados com estomias, né? Com orifícios, né? Então, esse paciente aqui tem estoma, então a eliminação intestinal dele acontece pela estomia. Quero que vocês pensem o seguinte, né? Cuidado com a pele, o preparo da pele para poder colocar nova bolsa, trocar a bolsa quando estiver soltando, evitar que caia essas fezes ácidas na superfície, né, na pele aqui, na superfície abdominal, fazer uma troca e esvaziamento da bolsa constantemente para evitar que ela pese, que ela solte, né, e além disso também fazer uma higienização adequada e evitar manter a alça intestinal ressecada, né, então assim, a gente não pode deixar exposta. A gente tem que deixar com a bolsa protegida até para manter aquela ostomia lá bem avermelhada, rosada, né? Porque se ela tiver amarronzada, pode estar com necrose, se ela tiver com alguma outra presença ali preta ou amarronzada ou esverdeada, já significa para a gente, por exemplo, um processo inflamatório infeccioso. Então, aqui são essas 3 questões que a prova discursiva traz, né? E a gente tem, junto com o gabarito para poder responder as questões, a gente também tem um gabarito da folha de respostas da discursiva. Então, essa discursiva aqui traz um caso clínico até pequenininho, né? Falando que um adolescente de 18 anos possui paralisia cerebral desde o nascimento, faz uso de traqueostomia e gastrostomia desde os 2 meses de idade, utiliza diariamente 3 anticonvulsivantes, mas tem apresentado escapes convulsivos nas últimas semanas. Então, além disso, ele vai falar para a gente o quê? Que tem vazamento da tráqueo, né? E gastrostomia hiperemiada e vazamento de pequena quantidade de dieta pela gastro. Então, paciente com gastrostomia tem a saída aqui, a entrada da dieta direto no estômago com uma sonda. E a traqueostomia para a respiração desse paciente. E aquilo que eu tinha comentado, né? Quando o paciente tem ostomia, quando ele tem uma colostomia, uma ileostomia, uma jejunostomia, a gente também tem que se preocupar com essa eliminação fisiológica, né? Essa eliminação vesical, que a gente também vai ter que promover um cuidado aqui dessa pele, né? Manter essa pele íntegra adequadamente aí para evitar qualquer chance de contaminação ou de infecção. Então, espero que vocês tenham curtido, né? A prova é grande, mas a gente conseguiu fazer uma correção bem legal. Sempre vou fazer isso, vou pegar uma prova, trazer as 10 melhores questões para a gente poder corrigir juntos e mais uma prova aí disponível para vocês poderem realizar tanto a leitura, realizem as questões, estudem a prova e depois, se tiver alguma dúvida, traz aqui pra gente, escreve aqui no nosso Insta e no YouTube, que eu venho com a resposta para vocês depois. Espero que vocês tenham curtido também esse nosso encontro e lembra, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está ao vivo na nossa mentoria para poder resolver questão, para falar sobre edital e para trazer os melhores babados aí das informações das residências de todo o Brasil para vocês. Beijo, beijo, beijo e até mais.